Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar a nossa primeira live da semana anticrise na área ambiental. Vamos arrumar aqui para poder já chamar o Edson. Só vamos a um momentinho enquanto eu acho o Edson aqui. Vamos conectando e vamos começar. Olá, Olá, Edson. bom Bom dia. dia. Bom dia, tudo Ó, bem? Bom tudo dia a bem? todos. Bom dia a todos. Obrigado por aceitar o convite. Aqui para nós principalmente para mim, é uma alegria poder conversar contigo, né? Porque desde 2010, quando eu coordenava a área técnica de meio ambiente da Confederação Nacional de Municípios, eu tive a satisfação de conhecê-lo e tentar aproximar os municípios do Trata Brasil para desenvolver uma parceria para melhorar o saneamento nas cidades. Mas, por algum motivo, não conseguimos ir adiante. Mas nossa amizade continuou nesse processo. Então, antes de passar para você fazer a tua apresentação, eu vou falar um pouco dessa semana, é a semana anticrise na área ambiental, principalmente focada nos municípios e nos profissionais ambientais. Porque nessa época que nós estamos vivendo, né, muitos profissionais e muitos municípios estão muito preocupados como vai ser agora e como vai ser após essa crise. Então, é importante que todos saibam que é na crise que surgem muitas oportunidades para municípios e para os profissionais. Então, essas lives, essa semana, é focada nesse objetivo, mostrar como nós estamos com o saneamento e outras áreas que nós vamos também abordar, e, ao mesmo tempo, mostrar que existem essas oportunidades. Então, para quem não me conhece, eu sou Edson Martínez, fui coordenador técnico da Confederação Nacional de Municípios e participei de grandes debates no Congresso Nacional, junto com Carlos, e também conselheiro do CONAMA, consultor da FUNASA e da OPAS. Mas hoje estou proporcionando esses momentos para essa troca de conhecimento entre todos os profissionais e você, Carlos. Então agora passo para você fazer a tua apresentação e nós desenvolvemos nossa live de hoje. Bom, obrigado, Edson. Eu que agradeço aí, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Como você disse bem, estamos vivendo um momento totalmente atípico, né? Quem diria que um ano atrás, a gente já programando o que faria em 2020, teríamos essa situação tão dramática aí no mundo todo, né? Com relação a essa pandemia. E é um momento que a gente acaba refletindo também como seria esse enfrentamento se o Brasil tivesse condições ideais de saneamento básico, né? Então, a gente no Trata Brasil vem tentando manter o tema do saneamento em evidência, porque muitas vezes parece que é um tema que não tem relação nenhuma com tudo que está acontecendo, e tem, né? Porque o saneamento é a infraestrutura mais próxima do ser humano, né? É a infraestrutura, por isso que é básica, ela está na origem de qualquer cidade, de qualquer planejamento urbano. E, infelizmente, o Brasil acabou deixando essa infraestrutura para um segundo plano. A gente se limitou, em muitos lugares do Brasil, a levar água, em muitos lugares nem água tem. E a parte sanitária, a parte de esgotamento sanitário, mais ainda, né?
Então, você vê, o Brasil hoje é uma das maiores economias do mundo. O Brasil tem tecnologias avançadíssimas para algumas coisas, como na área agrícola, mesmo na aviação. O Brasil fabrica aviões, exporta avião para o mundo inteiro, e a gente ainda tem que se debater com uma infraestrutura tão simples do ponto de vista da engenharia, né? Que é você transportar líquidos, água e esgoto pelas cidades. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma tecnologia já dominada no mundo, e a gente tem que, em pleno século XXI, ainda lutar, muitas vezes explicar para as autoridades a necessidade e por que é importante que as pessoas tenham água tratada na torneira e o esgoto coletado e tratado. A gente tem ainda no Brasil mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada ainda, né? Isso equivale à população do Canadá inteiro. É como se o Canadá, de repente, ficasse sem água para todas as pessoas, né? Para ver o volume de gente que é. E como essas pessoas estão muitas vezes nas áreas mais vulneráveis, nas favelas, nas áreas irregulares, nas áreas rurais, no semiárido brasileiro, em áreas do norte, muitas pessoas no norte não têm água tratada ainda. No momento onde a área de saúde vem para nós dizendo que a gente precisa ter água limpa para se higienizar e para ficar livre do vírus, como é que a gente faz com esses mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhuma água tratada, né? Fora aqueles que têm intermitência, que têm em alguns momentos do dia ou em alguns momentos da semana. Isso a água que é o melhor indicador, né? Quando a gente vai para o esgoto, metade do Brasil praticamente não tem coleta de esgoto ainda e convive com um esgoto muito próximo, ou jogado a céu aberto, ou numa fossa, ou jogado num córrego. E isso também traz vários problemas para a nossa saúde, no momento onde a gente precisa de uma saúde boa para poder ter resistência para uma possível contaminação. Pessoas que são acometidas de doenças antigas, doenças da falta de saneamento, elas podem acabar entrando para o grupo de risco do coronavírus por doenças pré-existentes, muitas delas que vêm do contato constante com o esgoto, né? Então, nós temos ainda uma situação muito crítica de falta de saneamento no Brasil. Eu viajo, você sabe, eu viajo o Brasil inteiro falando disso, muitas vezes encontrando com prefeitos, com governadores que têm as suas milhares de demandas. A gente sabe que não é fácil a vida do prefeito, ele tem que fazer tudo, e muitas vezes ele acaba priorizando outras ações e o saneamento continua lá aguardando um momento para ser feito. Então, esse tipo de conversa é muito importante, porque nós temos mostrado aí para prefeitos do Brasil inteiro. Muitas vezes a gente mostra para eles a quantidade de recurso que a prefeitura acaba gastando na área da saúde, combatendo verminoses, diarreias, esquistossomose, leptospirose, problemas de pele, dengue. São todas doenças que têm a ver com a qualidade do meio ambiente, né? A qualidade ambiental. E muitas vezes os prefeitos não se apercebem disso. Eu participei há um ano, pouco atrás, de uma reunião com muitos prefeitos lá da região do Pantanal. Levamos os dados de gastos da área da prefeitura na área de saúde com essas doenças da falta de saneamento, e a gente via na cara de vários prefeitos a surpresa que ele não imaginava que houvesse uma relação tão estreita entre o custo da saúde no município com o fato de não ter feito saneamento historicamente na cidade. Então, isso é uma infraestrutura que cobra um preço quando você não tem. No momento de pandemia, fica claro que o Brasil poderia estar mais preparado, pelo menos a gente com a nossa saúde mais preparada, se a gente não tivesse carregar essa carga de falta de saneamento aí. Esse é a primeira introdução aí para a gente começar o bate-papo. Certo. Uma questão importante que eu também observo no que tu falas, né? E eu também tive a oportunidade de viajar pelo país, em vários municípios, né? Então, essa ideia do gestor público de planejar
a área de água, esgoto, resíduos sólidos, águas pluviais, ainda é muito além do que nós queremos para um futuro melhor. Eu tive visitando recentemente o estado do Amazonas, então lá a gente vê que muitos municípios não cobram pela água que é tratada. Mesmo sendo precária o serviço, não cobram, porque o município é pequeno e, por ser pequeno, essa população conhece o prefeito. Prefeito, sou teu amigo, sou eleitor, e acabam não cobrando. O sistema não fica sustentável. Sim. Né? Mas uma questão importante nisso, né, é que a falta de um planejamento municipal para esse setor mostra que nós estamos ainda longe de desenvolver uma universalização desse serviço. Sim. E você sabe que a gente olhando os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, que é a base de dados mais técnica que a gente tem na área de saneamento, a gente todo ano acompanha lá pelo Trata Brasil e a gente vê que a gente tem mais de 1.500 municípios que sequer informam seus números de saneamento para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Quer dizer, você imagina, de 4.500 municípios, 5.500 municípios, nós temos aí mais de 1.500 onde a gente não tem a menor ideia do que acontece. Então, considerando que são municípios muito pequenos, é bem provável que a pessoa que mora nesses municípios, se tiver água, já é muito. Esgotamento sanitário, nem pensar. Então, como você disse bem, nós temos um grupo muito grande. Só um dado interessante, Edson, para quem está nos vendo, né? Nós temos aí 70% da população brasileira mora em 840 cidades. As cidades acima de 50 mil habitantes são apenas 840 no Brasil. Ou seja, nós temos 4.700 cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, são municípios pequenos, são municípios com muitas dificuldades. Nós já premiamos no Trata Brasil municípios pequenininhos que têm saneamento excelente, então não quer dizer que é porque é pequeno não pode ter um bom saneamento. A gente tem provas de que existe saneamento muito bom em municípios pequenos também, mas a gente sabe das dificuldades que esses pequenos municípios têm para conseguir fazer um planejamento sanitário, para poder ter uma equipe técnica trabalhando nas estações de tratamento de água. Então, realmente é muito difícil e por isso que a gente sempre pede no Trata Brasil que o governo federal tivesse um olhar diferenciado para os pequenos municípios. Principalmente também os municípios que têm áreas rurais muito grandes. Nós temos muitos municípios que têm uma área urbana pequena e uma área rural muito grande. E essa área rural totalmente esquecida do ponto de vista do saneamento, né? Então, esse é um outro ponto que a gente vem batendo bastante. A necessidade dos prefeitos olharem também para as populações de área rural, áreas mais afastadas, comunidades mais isoladas, porque essas pessoas costumam também estar à margem de qualquer planejamento sanitário e elas precisam ser incluídas nas estatísticas, né, Edson? Muitas vezes a gente pega uma cidade que diz que tem 90 e poucos % de atendimento com água, mas quando a gente vai ver, essa população está à margem dessa estatística. Muitas vezes essa população não entrou na estatística do município, o que falseia qualquer política pública, né? Se você não tem toda a população dentro da política, você acaba tendo uma política para um grupo de pessoas e outros sem qualquer expectativa de ter o serviço. Então, realmente, a gente tem um número muito grande de municípios que precisam de apoio e urgente, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é uma oportunidade para o profissional da área de meio ambiente, que ele pode prestar uma assistência para cada município do país, né? Porque muitos municípios, principalmente os pequenos, não têm técnicos qualificados, né? Equipe técnica para desenvolver projetos, né? Quando na Funasa, muitas vezes chegavam vários projetos lá e não passavam nas análises porque não tinha coerência com o que o município precisava.
eles pediam coisas que não faziam parte de um sistema correto para desenvolver. Então, eu vi que muitos profissionais deixam de prestar serviço porque não conhecem as oportunidades e muitas prefeituras deixam de ter bons projetos porque não sabem quais os profissionais. Então, nesse sentido também, é importante que o profissional, o poder público local, né, tenha conhecimento das leis, das normas legais, para não correr o risco de fazer coisas erradas, superfaturar obras, né, muitas vezes sem conhecimento, e acabam não desenvolvendo bons projetos. Mas antes, eu queria pedir uma coisa para quem está nos assistindo: pegue o aviãozinho e compartilhe com uns 10 amigos e mande para nós uma gotinha de água nos comentários aí, porque hoje é sobre saneamento básico. Compartilhe. Então, lá na Funasa também nós questionamos muito sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Então, a lei exige, desde 2007, que se planeje essa questão. Mas acontece que, a cada ano, os prefeitos se organizam e postergam esses prazos. Muitas vezes eles têm medo de poder ter que cumprir, não porque não consegue, né, ter uma equipe, é porque tem medo de implementar coisas grandes, né, como sistema de abastecimento de água, a estação de esgoto. Então, os planos municipais de saneamento básico são fundamentais para que os municípios possam progredir no desenvolvimento e no planejamento. O que tu acha dessa questão, Edson? Eu sei que tu fala muito sobre isso nas tuas falas, que tem que planejar. É isso mesmo, você tem razão. Quando a lei 11.445 de 2007 foi promulgada, a gente viu que tinham dois grandes pontos lá positivos. A lei toda foi positiva, porque a gente lutava há muitos anos pela lei, mas 2 pontos foram importantes. Primeiro, foi a necessidade do Plano Municipal de Saneamento Básico, como você colocou bem. E a outra foi a necessidade de regulação dos serviços. Então, teoricamente, todo município brasileiro deveria ter um Plano Municipal de Saneamento Básico, ou seja, o planejamento da água tratada, do esgotamento sanitário, da drenagem das águas de chuva e dos resíduos sólidos, né? Esses 4 itens deveriam constar do Plano Municipal de Saneamento. Ótimo, muito bem. A lei colocou isso como uma obrigação. Então, os municípios precisam fazer e, do outro lado, amarrava isso no fornecimento de recursos financeiros. Ou seja, quem não fizesse no prazo não teria recurso financeiro do governo federal. Se entrasse com um projeto, não conseguiria. Bom, muito bem. A gente já sabia de antemão que os municípios teriam dificuldades, principalmente os médios e pequenos, para fazer os planos, porque o plano é um estudo de engenharia. Não é simples fazer um plano municipal de saneamento. Você precisa saber onde a cidade está, em cada serviço, para onde precisa ir, em quanto tempo, com que recurso, de onde viria esse recurso. Ou seja, é um estudo profundo. Segundo, é essencial que a população participe. Não é voluntário, é obrigatório que haja participação da população. Ou seja, a prefeitura precisa abrir canais de comunicação para a prefeitura, para as pessoas poderem participar, saber o que está acontecendo. Então, tem que ter transparência nesse plano. Bom, a gente já sabia da dificuldade dos pequenos e médios municípios, mas no Trata Brasil a gente foi surpreendido com grandes municípios que também não faziam. Então, a gente tinha já aquela expectativa do pequeno e médio município ter mais dificuldade de demorar um pouco mais, mas a gente tem também um problema com os municípios maiores. E nós fizemos um estudo no Trata Brasil que mostrou que muitos municípios grandes não estavam conseguindo fazer ainda ou porque não era prioritário ou porque não estava fazendo ainda, né? Eu vou colocar um som aqui para ver se melhora aqui.
Oi, tá ouvindo aí? Ótimo, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Deixa eu só me ajeitar aqui. Oi. Olá. Melhorou? Ótimo, tá muito bom, tá muito bom. Então, bom, a gente fez um estudo sobre isso no Trata Brasil, um levantamento, e viu que mesmo os municípios grandes estavam tendo dificuldade, ou porque não priorizaram, ou porque não conseguiram formar um grupo de técnicos para isso, muitos não contrataram consultorias, enfim. O que a gente tem de cenário é que, com o passar do tempo, o governo federal foi postergando esses prazos, foi jogando esse prazo para frente. E aí o que aconteceu? Municípios e estados que correram para fazer planos ou para conseguir recursos para fazer o plano, acabaram desanimando, porque viram outros municípios que não se esforçaram tanto ganharem mais prazo sem nenhum tipo de punição. E a gente alertou o governo federal na época disso, no Ministério das Cidades ainda, de que essa postergação, quer dizer, você falou bem, os prefeitos se organizavam, iam para Brasília fazer as cobranças naturais que eles têm e enfiavam essa questão do prazo do Plano Municipal de Saneamento, o governo jogava para frente. Então isso foi acontecendo várias vezes e esse instrumento que era considerado e é considerado como um dos mais importantes da lei, simplesmente foi renegado dentro do município. Quem fez não atualizou, porque cada 4 anos tem que atualizar. Quem fez não atualizou e quem não fez empurrou um pouco mais para frente, entendeu? Então a gente está perdendo uma grande oportunidade, não estamos falando que é fácil. Hoje, com o novo marco regulatório, se for aprovado, os municípios pequenos podem se juntar em planos regionais, para que o município não tenha que fazer o seu próprio plano e o outro município pequeno, outro e outro. Então, eles podem se juntar, fazer planos regionais, mas não dá para aceitar, né, Edson, um município de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes, não ter feito 13 anos depois da lei. Isso é ridículo, porque não há explicação para isso. Então, estados como São Paulo, por exemplo, Santa Catarina, que financiaram a maior parte dos planos dos municípios, o próprio estado acabou bancando, também recuaram porque os planos ficaram lá, ninguém cobrou, não houve uma pressão para que os outros municípios, outros estados fizessem. Então, nós acompanhamos muitos lugares do Brasil que fizeram planos, os municípios fizeram planos e está lá numa gaveta, numa prateleira qualquer, né? Então, a gente perdeu muito isso. E no caso da regulação, só aproveitando para fechar esse ponto, mesma coisa. Muitos municípios acabaram criando agências reguladoras municipais, outros foram para as agências reguladoras dos estados, outros fizeram consórcios de municípios por bacia hidrográfica ou consórcios mesmo, mas muita gente também não aderiu a nenhum tipo de regulação e se o marco regulatório for aprovado, a regulação passa a ser ainda mais essencial para os próximos passos do saneamento, né? Correto. Sobre essa questão dos planos, né? Eu tive a oportunidade de participar da equipe que começou a desenvolver os planos municipais de saneamento básico do estado Amazonas. Lá tem 62 municípios, 58 municípios participaram junto com a Associação Amazonense de Municípios, junto com o governo do estado, para elaboração. Se montou uma equipe de técnicos, de engenheiros especializados na área, formamos equipes em cada município, né? Fizemos os planos e depois de pronto ficou lá guardado, porque não é exigido, né? E já faz mais de 4 anos, tem que atualizar. Exatamente, né? Tem que fazer essa questão e ninguém faz porque ninguém é cobrado, né? Eu até me torno chato com muitos prefeitos, né? Porque eu sou a favor que quem já fez os planos deve lutar para ter os recursos, não para postergar os prazos, porque assim todo esforço, todo benefício que a população vai ter se perde, né? E exatamente quando falasse com as agências reguladoras, né, eu vejo municípios grandes aqui em Minas Gerais que ainda não fazem parte de nenhuma agência. O serviço eles mesmos fazem
do jeito que querem, qualidade, tem lei federal, lei do CONAMA, tem as normas do CONAMA, mas também ninguém regula, ninguém fiscaliza, né, se o serviço está sendo bem executado. Então, isso é muito importante. Mas você comentou que tem municípios que querem fazer a sua própria regulação, consórcios de municípios, agências do Estado. O que tu sugeres, pela tua experiência, que se desenvolva esse tipo de atividade? Regulação. Então, primeiro a gente precisa relembrar que isso é obrigatório. Não é voluntário. É isso que a gente não leva a sério no Brasil. Se sai na lei que é obrigatório, outro dia, até um comentário, eu recebi uma estudante da Alemanha, lá no Trata Brasil, que está fazendo mestrado em saneamento básico em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos e tal. Então ela viaja o mundo todo conversando com pessoas dessas áreas, né? E ela ficou surpresa quando eu disse que havia uma lei no Brasil falando de saneamento. Ela achava que não tinha lei nenhuma. Porque para eles, se tiver lei, acabou, está resolvido. Não tem questionamento à lei, né? A Alemanha, se é lei, tem que ter saneamento? Tem que ter saneamento. E quando eu disse para ela que existia uma lei, ela ficou toda perdida. Ela falou, pô, então por que não tem? Se tem uma lei que diz que tem que ter, né? Então, assim, a lei, ela é clara de que é obrigatório. Ao não fazer, o município, na verdade, o que acontece é que o gestor fica esperando algum tipo de pressão para que ele faça. À medida que ele não recebe pressão nenhuma, ele vai cuidar da vida dele. Ele vai fazer outra coisa. Se ele não for cobrado, como você disse bem, ele toca a vida. No caso da regulação, o que a gente vê? Os municípios que têm regulação, acaba, num primeiro momento, às vezes até parece que o prefeito perdeu o poder, porque se ele tem uma empresa municipal, ou mesmo se ele está, a cidade dele está operada por uma empresa do Estado, ele tem um capital político de ser o prefeito, de poder brigar pela tarifa, para agradar o eleitor dele, mas quando tem uma agência reguladora mesmo, não estou dizendo aquela agência reguladora que é uma sala ao lado do prefeito, aquela agência reguladora independente, ela ajuda o prefeito, porque é ela que decide a tarifa, ela que olha o fluxo de recurso que a empresa operadora vai ter que colocar nos investimentos, ela que olha a capacidade do cidadão para pagar aquela tarifa, se o cidadão pode ou não pagar aquele preço de água e de esgoto. Então, é o ponto de equilíbrio dentro do saneamento, é a agência reguladora. Ela olha a demanda que a cidade precisa, o investimento que tem que ser feito, e ela olha a tarifa que o cidadão pode pagar, além da qualidade do serviço. Se está sendo bem prestado, 24 horas por dia, se a qualidade do serviço é bom. Então, os prefeitos que lutaram e acabaram fazendo a agência reguladora, hoje veem que, na verdade, a agência reguladora foi um grande ganho para a gestão dele, porque ele fica isento dessa luta pelo preço da água e do esgoto. Ele não está na mão dele, é um órgão técnico que decide. Quando você não tem, como você disse, cidades pequenas, muitas vezes o prefeito nem cobra água. Às vezes eu me deparo com isso também. O prefeito chega para mim e fala assim, na minha cidade a gente não cobra pela água. Aí eu pergunto, mas quem paga então pelo serviço? Aí ele fala, a prefeitura. Eu falo, mas se você não tem dinheiro nem para cuidar da saúde, da educação, você vai dar água para um serviço que é pago, você vai entregar para o cidadão? Não estou dizendo que você vai cobrar uma tarifa absurda, mas se o cidadão está acostumado, ele paga a luz, ele paga, se ele tem internet, ele paga, se ele tem um celular, ele paga. Então não é questão de pagar. O cidadão acaba pagando, ele tem que pagar alguma coisa que seja justa, que caiba no orçamento da família. Mas não pagar é um desserviço que o prefeito está prestando para a cidade dele mesmo. Então, a regulação, ela veio para ajudar. Ela é importante para ajudar. Ela ajuda tanto a cidade, ela ajuda o cidadão e ela ajuda a empresa operadora, seja ela qual for, pública ou privada. Porque é um órgão técnico que deveria analisar de forma isenta, não importa se a cidade, o prefeito é do partido A, B ou C, se
qual é a ideologia prevalecente ali, ele vai analisar do ponto de vista financeiro, técnico-financeiro, jurídico, para que a cidade esteja equacionada do ponto de vista do serviço de saneamento, né? Então, a regulação ela é fundamental e será mais ainda se o marco regulatório for aprovado, porque aí podem vir outros atores, outras empresas, e aí nós precisaremos cada vez mais de uma regulação forte. Então, os prefeitos precisam entender que a regulação, no fundo, ela protege a gestão dele. Não é um ser estranho que veio para dar opinião, para dar pitaco na cidade. É um órgão independente que, na verdade, vai proteger o prefeito dessa luta eterna de tarifa maior ou menor, né? Agora, também tem outro lado. Muitos prefeitos usam a água e o esgoto como bandeira política. Isso está totalmente errado, porque isso é um serviço. Como você disse bem, às vezes o prefeito, o candidato para se eleger, ele coloca no plano de trabalho dele e sai na rua dizendo que a bandeira dele é reduzir o custo da água, como se isso fosse algo, o preço viesse do céu, alguém um dia viesse lá, vai custar 3, vai custar 4. Isso é uma análise técnica. Lógico que o prefeito tem que brigar pela eficiência, por menos perda de água, por menos fraude, por uma empresa mais redondinha. Isso ele tem que lutar o tempo todo. Mas não interferir no sistema de saneamento apenas pensando na eleição, porque não é assim que funciona, né? Nós estamos falando de um serviço de engenharia, um serviço técnico que tem funcionário, tem energia elétrica, tem produto químico, tem custo alto. Não é simples, e muitas vezes a gente fica triste de ver o prefeito com uma bandeira, ou o candidato a prefeito, com uma bandeira ideológica sem nenhum fundamento do ponto de vista técnico, né? Que é um serviço técnico. Então, eu acho que os prefeitos precisam ainda se aprofundar mais na parte jurídica, legal, que o saneamento pode trazer bons retornos a ele e não ser um problema como muitos acabam encarando, né? Exatamente. Então, o Instituto desenvolveu um manual nas eleições passadas para os prefeitos. Esse ano o Instituto vai também disponibilizar algum material Sim. para os candidatos nos municípios nessa questão? Sim, nós estamos terminando um material para todos os estados brasileiros e dentro de a gente está fazendo uma ficha para cada estado brasileiro e dentro do estado a gente coloca os 10, 15, 20 maiores municípios. Mas, na verdade, as orientações que estão ali servem para qualquer prefeito. Ali a gente só coloca os maiores municípios por conta do tamanho da população. Mas as orientações, o que a gente coloca lá? O que é o saneamento? Por que é importante que o prefeito faça o saneamento? O que a lei diz sobre saneamento? O que o prefeito pode ser implicado se não fizer o saneamento? Que ele pode ser imputado em algumas coisas, o Ministério Público pode ir para cima dele, porque é uma obrigação. Então, nós colocamos lá os números de saúde dos maiores municípios, quanto que os cidades gastam, quanto de população internada por doenças de veiculação hídrica. Então, são flashes, são informações rápidas que a gente coloca para o candidato a prefeito verificar, e se ele precisar de informação que não tenha lá nessa ficha, se ele é de um município que não está ali, ele pode endereçar uma pergunta ao Trata Brasil e a gente vai atrás desses indicadores para ele, porque como são 5.570 municípios, não dá para a gente fazer 5.500 fichas técnicas, né? Muito difícil, isso é um trabalho muito grande, mas os prefeitos ou candidatos se interessando, isso vai estar no nosso site daqui a mais uns 2 meses. Com essa pandemia, a prioridade acabou mudando e a gente teve que dar uma desacelerada nesse material, mas ele em breve estará publicado no site para download, totalmente gratuito, e a gente também vai encaminhar para os partidos políticos para que eles encaminhem aos seus prefeitos, né, aos candidatos a prefeitos nos seus estados, né? Porque muitas vezes, Edson, é incrível ainda o nível de desconhecimento que esses candidatos têm do saneamento, né? do que implica o saneamento.
tanto da importância dessa infraestrutura para o eleitor dele, quanto a implicação legal dele em assumir a prefeitura sem saber o que a lei prega e o que ele pode ser, onde ele pode ser pego por não fazer esforço nessa infraestrutura. Muitas vezes as pessoas se surpreendem, elas acham que saneamento ela faz ou não faz, se quiser ela faz, não quiser não faz. Não é mais assim. Nós temos aí muitos prefeitos sendo alvo de ações públicas, ações civis públicas, TACs do Ministério Público por conta de não ter cumprido obrigações que o município deve perante a lei. Então é importante que os prefeitos se informem, os candidatos se informem, e mais do que isso, né? Nem pelo lado punitivo, é a infraestrutura que vai ajudar a cidade como um todo. A gente tem números lá que mostram que se o prefeito faz o saneamento, ele melhora a educação, as crianças faltam menos à escola, os imóveis valem mais, onde o saneamento é completo, quer dizer, os aluguéis são mais caros, os impostos são maiores, a geração de empregos é grande, a renda da cidade melhora. Se for uma cidade turística, então nem se fala. A melhoria dos cursos d'água, das praias, dos rios, é fator de atração para turistas e para a renda da cidade. Então, o saneamento ele é transversal, ele ajuda a cidade como um todo. Então, os prefeitos precisam entender que é um investimento pequeno comparativamente ao ganho que a cidade vai ter. Exatamente, né? Então, sempre voltando, a gente acaba retornando sempre para... Temos que planejar para que tanto esse município, pequeno, médio ou grande, saiba como investir para melhorar a infraestrutura e a vida das pessoas, né? Tem até um dado da OMS, né, que cada real investido é 4 economizado em doenças, né? Então isso é uma coisa que mesmo fala bastante sobre esses indicadores, né? Eu tive ouvindo uma fala tua também, que se o prefeito pensa numa eleição agora ou no futuro, investindo bem, ele vai ter eleitores saudáveis que vão sempre lembrar dele, ó, graças ao prefeito tal, nós temos água tratada, coleta de esgoto, coleta do lixo. Então isso é uma coisa muito importante. E os profissionais ambientais têm que ficar atentos nisso, porque podem ajudar cada município onde eles moram. São oportunidades para os profissionais orientarem e assessorarem essas prefeituras que não têm esses técnicos. Outro ponto que você comentou numa das falas que eu vi você nessas palestras foi sobre o esgoto, né? Quando a gente não trata o esgoto, quando vem a chuva, mistura com esgoto e vai para dentro de casa, né? Então, nós temos 100 milhões de pessoas que não têm o serviço de coleta e os serviços que também não são tratados, né? 100 milhões de pessoas é muita gente. Isso é um impacto na saúde pública em todas as regiões. Então, como eu vi uma fala tua também que você comentou, que existe escolas que não têm banheiro. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas escolas lá no interior do Amazonas. É triste ver crianças pequenas irem num local que não é um banheiro. Não tem higiene aquilo ali. Então, é um risco, né? Então, o que tu pensa na questão do esgotamento sanitário? Porque não é... Quando a gente fala nessa questão, geralmente a água é melhor vista. E o esgoto ninguém quer pagar. As pessoas nos municípios não querem ligar a rede. Escutando uma desembargadora que é do Instituto também, ela falou que quem não liga seu esgoto na rede também comete crime de poluição. Não é só quem joga o esgoto, a empresa que não trata o esgoto, mas quem não liga na rede também comete crime de poluição. A desembargadora, eu não lembro, mas está num dos vídeos lá do Instituto Trata Brasil. Sim. É isso. O esgoto, a água é considerada a parte nobre do saneamento, né? Todo mundo quer ter uma água limpinha
na sua torneira 24 horas por dia, né? Mas as pessoas esquecem que essa água continua, o fluxo dela continua, você não consegue parar a água, né? A água não, você não consegue parar. Então, uma vez que você usou aquela água limpa que chegou na sua casa, ela continua sendo água, só que ela é uma água poluída. Então, se você tomou um banho, se você lavou uma roupa, se você lavou uma verdura, se você fez uma comida e jogou o resto daquela água fora, é a mesma água, só que ela é suja e você não pode devolver aquela água daquele jeito para a natureza. Essa água precisa ser tratada para poder ser devolvida de uma forma mais limpa, para não impactar o curso d'água, porque essa água vai parar num rio em algum lugar. Você fala assim, ah, não, minha água eu dei a descarga aqui e tudo bem. Tudo bom, não. Aí que começou o problema, porque aquilo vai parar em algum lugar. E esse lugar é um curso d'água, seja subterrâneo, seja um rio, seja no mar. Essa água não para, o fluxo de água no planeta não para. Então, a água que a gente joga fora da nossa casa, ela é esgoto. E esse esgoto precisa ser tratado para que a água possa ser devolvida na natureza e aí não impactar para onde ela vai. As pessoas, às vezes, esquecem disso e se livram do esgoto. Então, ela arrumou uma solução para o esgoto, seja uma fossa, um buraco no chão, seja um rio que passa perto, ela acha que resolveu o problema, mas ela está transferindo o problema para alguém, ou para a família dela mesmo, ou para alguém que mora perto, né? Muitas vezes você tem surtos de doenças num determinado bairro. Aí você fala, pô, mas de onde está vindo isso? Às vezes está vindo de uma favela que está mais perto, está vindo de um bairro, de uma área nobre que joga o esgoto lá e o esgoto acaba parando na periferia. Então, o esgoto, a prioridade ao esgoto deveria ser a mesma prioridade que a gente dá para a água potável. Só que isso ficou em segundo plano na história do Brasil. Então, a gente tem um grupo grande de cidades com água quase para todo mundo. Depois, a gente tem metade do Brasil só que tem coleta. E quando a gente vai para o tratamento, é menos ainda. Menos de 50% do esgoto que o Brasil produz é tratado, só 46%. Ou seja, a gente se livra do esgoto na maior parte do Brasil. E as pessoas acabam tendo uma noção de que não precisam pagar por isso. Ah, mas eu já pago pela água, tem que pagar pelo esgoto. A gente que milita dentro do setor de saneamento, a gente sabe que o custo do esgoto é maior ainda do que o custo da água. Porque a água você manda por bombeamento. Então você pressuriza as redes, as tubulações com as bombas e a água chega no alto da montanha, para onde você quiser você manda a água potável, porque ela é sob pressão. O esgoto vai por gravidade na maior parte dos casos, então você precisa encontrar um caminho para o esgoto. Então o esgoto tem toda uma tecnologia para fazer o esgoto chegar. Lógico que em alguns lugares você tem que bombear, porque às vezes você tem desníveis muito grandes de altura, mas na maior parte do tempo o esgoto vai fluindo por gravidade. E o custo do tratamento do esgoto passa a ser até maior do que o custo de tratamento de água. Então, quando a gente fala que o esgoto também precisa ser tratado, é para o nosso próprio benefício, para proteger a nossa própria saúde. Às vezes a empresa, a gente pressiona, a empresa constrói aquela rede na frente das nossas casas, aí o cidadão acha que não precisa conectar a casa dele lá, porque ele tem uma fossa no quintal, ele resolveu, entre aspas, o problema do esgoto dele, e ele não quer pagar por isso. Só que aí ele passa a cometer um crime ambiental, porque a solução para o esgoto dele está na porta da casa. Ele precisa conectar a casa dele, ou solicitar a conexão e pagar a tarifa, assim como ele paga TV a cabo, se ele tiver internet, energia elétrica, gás, tudo ele paga, o cidadão. E esgoto, por que o esgoto não? Então, assim, o esgoto ele passou a ser o primo pobre dentro do saneamento básico, né? Mas ele é um serviço tão importante quanto a água potável, porque ele vai proteger a saúde da gente ou de qualquer outra pessoa. Então, a gente precisaria valorizar o esgotamento sanitário, né? Nas escolas, com educação ambiental correta,
dedicada à parte de saneamento como um todo, falar do lixo, falar da drenagem das águas de chuva. Você colocou muito bem. Às vezes o bairro não tem esgoto coletado, todo mundo tem fossa. Tudo bem, a água está indo para a fossa, está entrando no terreno, está atingindo o lençol freático, está poluindo o lençol freático, mas a pessoa está ali muito bem. De repente vem a enchente, mistura a água do poço dele com a água da fossa, vira uma coisa só. Então ele não tem mais água para beber, porque o esgoto contaminou a água potável, a água do poço dele. Aquilo trouxe doença de outra área, xixi de rato, trouxe doenças de outros insetos, e aí você tem aqueles surtos de doenças porque não havia uma drenagem correta de água de chuva naquela região. Então, o saneamento, o governo federal entende os 4 serviços, água, esgoto, lixo, drenagem, porque eles estão muito integrados mesmo. Se você não tem, Se você não tem os 4 serviços, você tem vetor, o lixo jogado em qualquer lugar é vetor de inseto, é vetor de dengue, de zika vírus, de chikungunya. Se você não tem a água da chuva bem drenada, você tem esse problema das doenças que vêm da água poluída. Então, na verdade, é um conjunto de 4 serviços. A gente fala mais no trata de água e de esgoto, mas se a gente olhar o lixo e a drenagem, também são 2 serviços pouco vistos, né? A drenagem menos ainda. A drenagem é pior que o esgoto ainda. Ninguém se preocupa com drenagem, a não ser quando tem as grandes enchentes, né? Então, a gente precisa olhar isso com mais carinho, entendeu, Edson? Principalmente a parte do esgoto, onde as pessoas acham que é algo que não precisa pagar, e precisa sim, porque é fundamental que se pague a tarifa e que se conecte nas redes, né? Muito lugar, isso não é uma questão de pobre, isso é importante a gente dizer. A gente fez uma pesquisa conversando com pessoas de áreas nobres e bairros mais vulneráveis. O que a gente percebeu? Que às vezes no bairro nobre é mais difícil convencer o cidadão de conectar a casa dele na rede de esgoto do que naquele bairro mais simples. Porque o cara acha, porque mora numa casa de 10 milhões de reais, não precisa pagar a tarifa de esgoto. Entendeu? Então há uma falta de cidadania também nisso. Entendeu? A gente precisa bater muito nisso, porque isso é uma questão de todos, né? Certo. Só lembrando todos, né, que tem várias perguntas chegando, não vai dar para a gente responder todas, né? Mas no canal do Telegram vai estar um resumo da live e as respostas para essas perguntas. Então, acesse lá e tenha acesso a essa. Queria deixar meu e-mail também, quem quiser mandar perguntas, é o Edson, com DI, edson.carlos@tratabrasil, tudo junto, .org.br. edson.carlos@tratabrasil.org.br. Podem mandar que a gente responde. O que a gente não souber, a gente diz não sei. O que a gente não souber, a gente encaminha para quem sabe. Mas é muito bom essa interação, porque é isso, a gente precisa levar essa mensagem mais longe, né? Porque a gente sabe como funciona. A gente precisa conversar sobre isso para que as nossas autoridades coloquem como foco, principalmente em ano de eleição. Certo. Carlos, tem uma pergunta que parou aqui no meu celular e ela não sai agora, que é da ML Ambiental. Ele falou assim: seria uma forma de arrecadação a mais para o município multar quem não faz a ligação da rede de esgoto? Assim, até onde eu sei, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está trabalhando um pouco nessa linha de você informar primeiro, mandar cartas às pessoas, olha, detectamos aqui no cadastro da prefeitura, o cadastro da empresa de água e esgoto, de que a sua residência não está conectada na rede, pedimos a conexão por isso. Aí depois vai uma segunda carta alertando que o fato dele não se conectar na rede está causando um crime ambiental e que ele pode ser punido com multa. E depois haveria uma multa. O marco regulatório do saneamento, que está em discussão agora no Senado,
ele deixa mais explícito isso também. Ele diz que a empresa operadora pode cobrar mesmo que o cidadão não se conecte. Então, a cobrança seria pela disponibilidade da rede. Quer dizer, a rede está na rua, você vai pagar. Você ligou ou não. Então, isso é uma forma do cidadão se conectar, porque se ele está pagando o serviço, nada mais justo do que ele conecte a casa dele. Por quê? Porque voluntariamente deu para ver que em muitos lugares do Brasil não funciona. O cara acha que não precisa. Então, a ideia não é que seja punitivo. Esse é o último caso. Você gerar um ganho para a prefeitura em função de multa nunca é bom. O primeiro passo é conscientizar, informar nas escolas, informar nas associações, na imprensa, de que a rede está disponível naquela área da cidade, que as pessoas precisam se conectar, porque isso é o ato normal do cidadão, né? E deixar a multa para o último caso. Certo. Eu queria só lembrar os nossos participantes, né? Faça um print da tela, marque Trata Brasil e Edson Martins, né? E vamos mostrando quem está participando. E no final da semana, Anticrise na área ambiental, vai ter sorteio de 2 livros autografados, né? Nós estamos arrumando isso para todos os participantes. Para 2 ganhadores. Então, Edson, estamos chegando ao final, mas eu queria abordar contigo, talvez tem que ser rápido, né? É sobre o marco regulatório, né? Projeto de Lei 4.162 de 2019. Está no Senado, já passou na Câmara, mas tem muitos municípios que estão com medo. Municípios pequenos, né? Lá do Amazonas, do norte do país, Nordeste, em Minas Gerais também tem muitos municípios pequenos que acham que vão ficar isolados nesse processo e não vão ter apoio nem investimento. Como é que o marco regulatório está vendo essas questões? Então, essa foi uma das grandes discussões que só lembrando o marco regulatório, para quem não acompanhou isso começou no final do governo Temer. O governo Temer, na época, a estrutura do governo Temer, principalmente o Ministério das Cidades e Casa Civil da Presidência, convidou várias entidades para discutir por que o saneamento não avançava no ritmo que se imaginava. A gente estava já há 12 anos da lei, 11 anos da lei, e o saneamento ainda patinando, né? Então, todo mundo teve a oportunidade de ir lá, colocar suas posições. Trata Brasil foi, as empresas estaduais, privadas, municipais, ABS, enfim, ABDIB, todo mundo foi chamado, CNI, Confederação Nacional dos Municípios, todo mundo teve a oportunidade de colocar os seus pleitos lá. E dessas várias sugestões surgiu a MP 844, que na verdade o setor nem queria que fosse medida provisória, queria que fosse projeto de lei, mas chegou como medida provisória, muita briga lá na Câmara e acabou não sendo votado no prazo. E antes do Temer sair da presidência, ele editou a MP 868. E essa medida da MP 868 já foi editada em consonância com o governo de transição Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro entendeu a necessidade de uma nova redação para a lei e isso foi encampada na MP 868, que também não foi votada a tempo. E nesse meio tempo, muita discussão aconteceu e uma delas é essa questão dos municípios menores. Então, qual foi a solução que na época o relator, o senador Tasso Gereissati, encontrou? Que o Estado pode formar blocos de municípios. Então, o governador pode pegar municípios muito pequenininhos, juntar com municípios maiores e fazer ações integradas para que a empresa operadora do Estado tenha a obrigação de atender e universalizar o serviço, se ela comprovar que ela tem condições de fazer isso, ou que uma empresa externa, privada, por exemplo, possa trabalhar junto para levar água e esgoto para esse município pequeno. Isso é uma forma do município pequeno não ficar isolado, né? Então, essa formação está no PL que está em discussão. Lembrando também que sempre a palavra final é do município. Muitas vezes o prefeito acha que ele vai ser
vai ser bypassado nisso, que vão esquecer dele. Não, a autoridade, pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade do saneamento, a titularidade é do município. Portanto, nada acontece se o município não quiser. Então, vamos fazer uma licitação para uma empresa privada. Se o prefeito não quiser, ele não entra, ele não participa. Então, o município pequeno, a tendência é que ele seja sempre incluído num pool de outros municípios. Essa é a ideia geral que está lá no PL, entendeu? Certo. Uma outra questão, acho que dá tempo, deve ter um minuto mais, 2 minutos, é sobre agora não é mais obrigado que o município ceda o serviço de água e esgoto para as companhias estaduais. Vai ser aberto esse processo para qualquer empresa de fora ou ele mesmo assumir esse serviço. Isso facilita, na tua visão, isso facilita ou causa mais medo para o gestor municipal? Olha, o fato o município vai ter a liberdade de aderir ou não à proposta que vier. Então, se a proposta for, vamos formar um bloco de municípios e licitar, vale lembrar, Edson, que a licitação pode atrair uma outra empresa pública, não é só uma empresa privada. Então, teoricamente, a Sabesp aqui de São Paulo, que faz um trabalho muito bom, ela pode disputar municípios de Minas, ou de Ceará, ou do Amazonas. Não é só para empresa privada. Qualquer empresa pode disputar o serviço. Mas, no caso de ser uma empresa privada, é essencial e é obrigatório que tenha uma agência reguladora nesse meio. Então, o prefeito pode ficar tranquilo, porque essa gestão tem que ser independente da gestão dele. Muitas vezes ele acha que ele vai perder poder com isso, mas ele já não tem poder sobre isso. Né? O serviço tem que ser feito, o cidadão precisa ter água e esgoto. Se a cidade dele não consegue fazer, ele tem que cobrar isso da empresa operadora de água e esgoto. Se ele está conectado ou operado por uma empresa do Estado, ele tem que lutar para que a empresa do Estado leve água e esgoto. Se levar, não tem problema nenhum ela continuar lá. Não estamos falando de trocar o saneamento público pelo privado, mas a empresa que está lá precisa provar que vai conseguir levar água e esgoto para todo mundo. Se não conseguir provar, tem que abrir uma licitação para que outra empresa participe. E esse saneamento é direito. O que não dá, eu tenho falado muito isso, o que não dá é para a empresa que está lá já há 50 anos, não levou água para todo mundo, não levou esgoto para todo mundo e continuar lá só porque ela é pública. Assim como a empresa privada também não pode ficar na cidade se não fizer o que ela tem que fazer. Aí ela tem que sair também. A gente tem que pensar no cidadão e não na empresa. A discussão fica muito em cima da empresa e o pessoal esquece que tem o cidadão. Por exemplo, vamos falar Franca. Muitos anos foi a melhor cidade do Brasil em saneamento, aqui de São Paulo. É uma cidade operada pela Sabesp. Não tem nenhum sentido tirar a Sabesp de lá. É muito bom o serviço, assim como Uberlândia, em Minas, que é um serviço municipal, Campinas, que é municipal, Sorocaba, né? Agora, Niterói é um sistema privado, Campo Grande, Limeira, trabalham muito bem. Se a empresa é privada e está lá muito bem, por que tirar? Se é público e está bem, fica lá. A questão não é essa, tem que ser bom. Estamos chegando ao final, quero dizer muito obrigado pela tua participação, sou teu fã e a tua contribuição foi muito importante para os profissionais, para os prefeitos que estavam participando dessa nossa live. Agora, as tuas considerações finais, e só lembrando, os resumos vão estar no canal do Telegram, segue lá. Gente, eu queria agradecer, Edson, a você pelo convite, queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Lá no Trata Brasil a gente está à disposição, tudo que a gente faz lá é gratuito, nada do que a gente faz é cobrado, então tudo lá vocês podem entrar, tem documentos, tem o painel Saneamento Brasil, que tem indicadores, mais de 100 indicadores para os municípios. A gente vai chegar até esses 840 cidades até a metade do ano, que são 70% da população brasileira pode ter acesso aos números da sua cidade. Então, o que a gente faz é público, é um trabalho para mobilizar o Brasil para essa infraestrutura tão necessária e tão esquecida. Obrigado a todos, bom dia, se protejam, fiquem em casa. Hein? Obrigado. Um abraço. Abraço a todos.